Olá, estamos aqui hoje com o autor, diretor, que já dirigiu filmes como Minha Mãe é uma Peça e DPA, o filme. André Pellens. Oi, pessoal aí do Godot. Vamos aqui para bater um papo legal. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, André? Tudo bem, gente? Vocês batem claquete no podcast. E vazia! É uma tradição, não tem nada escrito, Não tem nada gente. escrito. A gente explicou isso, que foi um dia que a gente bateu, mas não, temos que bater agora toda vez. Não tem. Como diz o Vini, né? A claquete é preenchida com as nossas falas. Não tem problema, vamos lá. Claquete é bom. É isso. Ai, mas aí, a gente quer saber um pouquinho da sua vida. A gente conhece você. Ninguém conhece diretor, assim. O brasileiro, acho que vai direto no produto, né? E o diretor é conhecido para aqueles super fãs do cinema, estudiosos do cinema, ou que viram, né, já vai naquela identidade daquele diretor. E eu acho que a gente precisa conhecer mais os diretores brasileiros. Ou só aqueles que... O mercado artístico, né? Conhece quem é ator, quem é Sim, atriz. Os Quem é... cinéfilos, né? aqueles, né? Mas me conta um pouquinho das... Mas isso que você falou de não conhecer os diretores, assim, é porque a gente, na verdade, a gente tem um cinema e um audiovisual independente muito novo, né? A gente teve uma política de terra arrasada não muito tempo atrás. Então, faz pouco tempo que você tem os diretores lá do cinema novo, que são conhecidos agora, que a gente não tem 20 anos que o cinema retomou. Então, acho natural que o grande público ainda não saiba exatamente quem é que está fazendo as coisas. E é importante a pessoa sentar ali e ficar depois, quando o filme acaba, e ver a lista das pessoas que trabalharam, porque muita gente trabalhou para fazer aquilo ali. Lógico. Os meus professores da faculdade sempre falavam, gente, vocês têm que saber tudo. Não é só o ator que tá lá na frente da câmera, não. Isso é engraçado, esse assunto, essa coisa de quantas pessoas fazem um filme, que eu acho que muita gente não tem uma ideia, ou até mesmo uma peça, né? Ou um show, é um assunto talvez recente, por conta dos ataques que a gente vem sofreu nesses últimos anos, né? E que os artistas, os trabalhadores da área cultural foram considerados vagabundos para baixo. Então houve uma necessidade de ficar dizendo isso, olha só, você está aqui nesse show, tem não sei quantas pessoas aqui trabalhando, esse filme foi feito por tanta gente assim. Reforçar o lado econômico, né? Vamos dizer, a importância daquilo. Sim. E eu acho que a gente tem que fazer também todos os filmes brasileiros, colocar aquela ceninha extra pós-créditos. Da Marvel, tipo da Marvel. Pra mostrar pro público, olha só, olha quanta gente, quanto emprego o cinema gera, a arte gera emprego, né? É verdade. E uma boa equipe é fundamental. O cinema, o audiovisual é um trabalho de equipe, né? Sim. Então, assim, isso de fato. A gente é um chefe, a gente é um líder de uma equipe, não é um trabalho solo. Né? E o André nasceu diretor? Eu nasci um pouco diretor, eu sempre gostei muito de cinema, tive uma mãe muito cinéfila, assim, e tal. Então vem uma coisa de família? Conta aí pra gente. Não, meu pai é piloto de avião, mas assim, na verdade, havia talvez uma cultura cinematográfica muito boa por parte da minha mãe, que naquela época ia nos cinemas comerciais, vamos dizer assim, né? Cinemas de rua. Cinemas de rua. E via filmes franceses, filmes alemães, filmes italianos, filmes americanos também, por favor, né? Sim. E eu sempre gostei de cinema e sempre falei de cinema em casa. Chegou uma época que eu fiquei meio dividido, queria fazer programação, informática na época e tal, não sei o quê. Aí acabei fazendo cinema, fiz a UF. Tive essa coragem, falou, fiz mãe, jornalismo também, né? Mãe, você me incentivou. Me incentivou, meu pai me apoiou. Vou fazer cinema. Eu sou muito jornalista também, então eu fiz jornalismo e cinema, acabei me formando em cinema. Mas quando eu me formei em cinema, na verdade eu ainda estava na faculdade, foi o governo do nosso querido Collor, que extinguiu a Embrafilme, que era uma empresa, o modelo de cinema naquela época era todo centrado em uma empresa pública.
Não estava funcionando direito, mas ele podia ter feito uma transição melhor. Ele acabou. Tipo o né? Ministério da Tipo o que aconteceu Cultura. agora com esse governo do coisa. Então, mas assim, não tinha nada. Então, eu viajei, estudei na EFI, nos Estados Unidos, depois eu voltei. E a única chance que eu tinha, na verdade, haviam duas opções. Era ir para a Rede Globo ou dirigir comerciais. Foi onde eu fui. Sim. Que foi uma boa escola, porque comercial você aprende a filmar todo tipo de coisa, né? Não é uma... Com você certeza. tem que fazer hoje um drama, uma comédia. Naquela época, os comerciais eram mais historinhas, com atores, assim. E deu para aguentar um tempo. Até que o cinema retomasse, o audiovisual retomasse, né? Já em outros tempos. Você queria colocar em prática o que você aprendeu também, né? Eu me lembro que eu fui nos anos 2000, eu fui da O2, fui diretor de comerciais da O2. Aí o Fernando Meirelles estava fazendo Cidade de Deus, estava todo mundo assim, pô, você vai fazer cinema, cara? Não, vai ser bom, é legal. E aí deu no que deu. Deu o que deu. Né? Mas você veja, isso tem 20 anos. 20 anos as pessoas estão perguntando, pô, você vai fazer longa-metragem brasileiro? Entende? Pô, Fernando Meirelles, ele falou, não, vou fazer, vai dar certo. E aí eu acho que a minha carreira está sempre ligada ao que aconteceu no país, assim, né? Aí começou com esse renascimento do audiovisual, eu apostei em alguns editais de curta-metragem e o edital do FIC TV de série, quando eu fiz Natália, que foi uma série super importante, um edital muito difícil. Mas até chegar na Natália, que eu acho que é um trabalho pontual para você, né? Assim, Sim. Né? Sim, é um marco. Uma virada ali, uma né? virada. Isso. Você teve algum momento, assim, dessa escolha de direção, foi muito consciente para você ou foi um processo? Não, foi consciente. Na faculdade eu cheguei a ser diretor de fotografia, a gente fazia aquela coisa da faculdade que eu acho que é muito legal, né? Você ter grupo e tal. Mas eu sempre gostei da direção, assim, porque eu acho que eu tenho um lado mais certinho, mais CDF, de organizar, de números. Que é importantíssimo Que é pro audiovisual. importantíssimo. E gosto muito de escrever e gosto gosto de gente. Sabe? Também é Acho que importantíssimo. O diretor tem que gostar de gente. Tem que Gerir, gostar, né? de gerir e tal. Então eu sempre tive um pouco... Eu acho que eu tive essa vocação. Talento é uma coisa que a gente não sabe se tem. Mas eu sempre tive essa vocação. Eu gostei de set. Eu não me assusto com a ideia de onde vou botar câmera, não sei o quê, com aquele monte de gente. Eu gosto daquilo. Eu conheci pessoas, gente da minha época, que achava que queria ser diretor e descobriu que não queria. Que, no fundo, queria ser crítico, queria ser roteirista, queria ser fotógrafo. O que eu acho absolutamente comum. O cinema não é só a direção. É um leque, né, gente? Entendeu? Não. Como conheci atores que depois se descobriram diretores. Então, ser diretor não é uma coisa assim, meu Deus. Mas eu sempre me senti à vontade nessa função. Você teve, na adolescência, algum contato com o teatro, como ator? Não, eu estudei como ator depois, já na Boa EFI. pergunta. Mas eu não tive um pouquinho, assim, eu filmei uma peça de teatro, eu já não lembro mais de quem era no colégio, então eu levei uma câmera VHS, que peguei emprestado, filmei. Mas você ia a teatro também, frequentava pra... Frequentava, eu gostava muito de ópera. Teve uma época, quando eu tinha 17 anos, assim, que o Bicudo, eu acho que era e que, não sei, o Rio de Janeiro teve muita ópera. Sim. Óperas grandes, legais. E eu adoro. Ópera é uma coisa muito próxima ao cinema, no sentido de música, de espetáculo, de visual, não sei o que tal. Então eu adorava, gostava de teatro, mas eu não era exatamente não fazia teatro na escola. Não era bem isso. Entende? Você era um bom observador, né? Eu era um bom observador. Aí o pessoal da música, eu pegava, filmava os festivais, botava 2, 3 câmeras VHS com uma mesa de corte que era tosca, botava um telão naquela época. Eu gostava da coisa. Sempre gostei de televisão também, assim, acho legal a ideia de você estar falando com muita gente ao mesmo tempo. Então isso era uma coisa, mas isso aí naquela época era uma coisa meio bizarra como assim, sabe? Não se falava de série, por exemplo. Não. No Brasil. É bem recente, Não, né?
sei lá, qual o ano, assim, acho que é série. É recente. Não, tô falando das séries que eu lembro, assim, era Gato e o Rato, Não, mas séries de série né? no mundo ainda não Sim, era no uma mundo. realidade, Uhum. entendeu? Você tinha cinemão, bacana, e eu gostava. Aí, evidente, o Estação Botafogo foi, antes mesmo de eu entrar na faculdade de cinema, fundamental. A partir dos 15 anos eu comecei a frequentar o Estação, né? Aí chegou o VHS, você começava a alugar uns filmes que você não tinha acesso. E aí eu passei a virar um cinéfilo, vamos dizer assim, passei a Ah, eu gostar sabia. desse Eu É, tenho mas- que assistir pra poder saber o que eu mas quero eu não era fazer. aquele cinéfilo tarado, louco, que via tudo que é filme, não. Também não é assim. Mas eu comecei a gostar do bom cinema, vamos dizer assim, do cinema como um todo. E aí foi natural entrar na... Vou entrar nessa polêmica agora. Ai, Bom ai. cinema, vamos lá. Ih, É uma palavra que eu não gosto, eu usei até errado. Eu usei até errado, porque vou te contar uma coisa... Te provoquei. o que é um bom cinema? Não, eu sou atacado às vezes por isso. Eu usei uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu acho errado mesmo. Sim. Naquela época, com 16, 17 anos, por exemplo, eu criei um preconceito com o cinema americano horroroso. Revolts. Absurdo, não vou ver essa merda. não sei o quê. Adolescente. Não, isso é tudo bobagem e tal. Aí eu fui estudar, por exemplo, o John Hughes, que foi um cara que fez filmes super comerciais. E fui entender que aquilo era super autoral da parte dele. Cita aí um filme dele pra gente localizar as pessoas. Aquele que eles ficam presos um deles é o Curtindo a Vida Doidado. Cara, que é um marco do Eu não vi na época, porque você estava aqui, você não quis ver. Tá? Depois eu falei, você não caramba. Puxa, Não sou tem um obrigada. lance aqui. Não vou seguir a modinha. Aquele em inglês que são os 5 que ficam aquela coisa de americano que fica preso para estudar, né? Que é um filme muito interessante. Sabe? Eu tinha preconceito com Spielberg, hoje eu acho incrível. Caramba. Aí eu fui estudar depois, muito tempo depois, eu fui para os Estados Unidos. Aí depois lá também eu entendi um pouco A mecânica. a mecânica. O quanto era interessante aquilo. Mas quando você foi para os Estados Unidos, você foi nessa questão de, tipo, entender a cabeça deles, entender... Como é que eu foi? fui fazer uma pós na EFI, que é uma escola de cinema que é um conservatório, né? E é muito legal, assim. Estudar mesmo, direção e tal. Tentando ver o que ia fazer depois. Porque, sim. no fundo, cheguei a pensar em ficar lá. Uhum. Tipo, pô, será que eu fico aqui e vou ser o diretor de Duro de Matar 18 um dia? Sabe essa coisa? E não, vou voltar, tal. Acabei voltando e se não... Talvez a publicidade tenha me dado esse tempo. Me deu aí um tempo de respiro. Para poder, então, retomar a carreira. Nós voltando aqui no bom cinema e mau cinema. Do bom cinema. Sim. Mau cinema. Não tem bom cinema e Não mau tem. cinema. Tem um cinema que é feito com honestidade, eu acho. Acho que o que é o mau cinema é o cinema feito... No foco no comercial? Desculpa te interromper. Não, porque eu acho que você pode... Eu fiz filmes comerciais, eu gosto muito dos filmes, assim. O Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, as pessoas não têm noção. Eu li críticas, às vezes eu fiquei isso. É um filme altamente autoral. Tanto do Paulo Gustavo como meu e de outras coisas. Tem muitos elementos nossos ali. Você fez o primeiro filme O dele. primeiro filme. Tem muita coisa ali, talvez, da minha mãe, da mãe dele, evidentemente, do que a gente acredita, do que o Phil Bryce acreditava. Não é apenas assim, a gente senta numa mesa aqui, vamos ganhar dinheiro. Isso é picareta, isso eu não gosto, isso é um mau cinema. Sim. A gente sempre fala assim, como é que a gente vai ganhar a bilheteria aí? Pô, vamos chamar um ator. Isso Não, o filme, o Minha Mãe é uma Peça, a peça e o filme, a personagem, nasceram de algo muito autoral do Paulo Gustavo. De muita relação, né? De muita relação, foi tudo muito discutido e muito verdadeiro. A gente acreditava naquilo, Uhum. sabe? Então, eu acho que outro sucesso comercial, Detetives do Prédio Azul, que é escrito pela Flávia Lins, meu querido amigo Ronaldo Reis. Ronaldo! Brilha, né? Brilha. Lindo. O próprio personagem do Ronaldo é um exemplo. O que a gente trabalhou os textos da Flávia, se você pegar a série, principalmente, o que tem de brasilidade, qual era o nosso desafio? Não tinha nada na televisão para crianças brasileiras. Não tinha nada feito por brasileiros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo estava fora do ar, não tinha mais nada. E como Só- você comentou também no workshop que eu te conheci, né? Que você estava Sim. no bate-papo lá no Uhum. Rio Market.
até hoje tem muito pouco Muito pouco. Então, assim, qual era o para desafio? criança, né? Fazer Brasileiro. um produto brasileiro. Entendeu? E aí, a Flávia, que é brilhante, ela trazia. Então, a gente falava desde Curupira até 1000 outros elementos. Questões sociais dentro de um. Que é aí que eu acho bacana. Dentro de uma coisa que você pode chamar de entretenimento. Sim. Que é o que o americano faz desde sempre. De qualidade, De né? qualidade. E é lindo. Bem feito, bem interpretado, um bom texto. Evidente, você tem que. Agora, sim, não dá pra gente não querer fazer sucesso. Uhum. Eu respeito muito, e já fiz filmes com um público mais restrito. Eu acho muito legal muitos filmes que pouca gente viu. Mas eu também acho legal quando você tem um produto que milhões de pessoas assistem. Minha Mãe numa Peça foi o filme mais assistido do Do ano. ano, Do ano, né? E como Foi- que esse produto chegou até você? O Minha Mãe é uma Peça? Isso. Na verdade, eu estava já dirigindo um programa de humor, que era o 220 volts. Que maravilhoso. Que era Eu acho que eu no- assisti eu quase amo. todos. Que era um programa também que a gente botava muita coisa dali, a formatação do programa. Me lembro de eu mostrar para o Paulo alguns programas do Jô Soares, o Vivo Gordo, que tinha um formato parecido. Trazia-se questões, não era só, né? Mas era um programa que fez muito sucesso. A química Uhum. dos dois também era fantástica, né? Do Magela Do e Marquinhos. Não, Marquinhos. Era maravilhoso. Aquilo Era. abria e fechava. E era muito autêntico, assim, tudo muito... Foi um momento do humor brasileiro onde estava surgindo Porta dos Fundos, onde estava surgindo Sim. Paulo Gustavo. Foi um momento em que Foi rico ali, né? foi rico, sabe? A MTV tinha feito o Comédia MTV, que revelou Tata Werneck, por exemplo. Como é que era o nome do programa da Tatá? Depois teve outro, mas o Comédia MTV foi o original. Quinta categoria. Eu acho que Quinta teve. categoria chega depois, né? Aí o Multishow trouxe muitos programas de humor e revelou algumas pessoas, o Fábio e a turma toda no porte. Então foi um momento bacana de viver. A gente não estava sabendo muito bem o que estava acontecendo. Assim, a gente fica, caramba, de repente o programa estoura, um sucesso. E aí, naturalmente, eu acabei a gente fazia um quadro da Dona Hermínia no 220 volts. Aham. E você tem uma aproximação artística E ele já tinha essa peça, né? Ele já tinha a peça. Que não é igual ao filme, né? A peça Não é é? parecida. Sim. E ele tinha a peça, que era um sucesso também, estreou sem muita pretensão. Sim. E a gente... Acho que é a direção do João Fonseca, né? Foi do João Fonseca. Mas a peça você não vê ninguém, né? A peça, a Dona Hermínia fala sozinha para as pessoas. Sim. Aí o grande desafio do filme... E era uma coisa que a gente vinha testando no 220, na verdade, entendeu? Tem quadros de Dona Hermínia que aparece a empregada dela lá, tem quadro... A gente foi testando algumas coisas. Como é que é dar vida a quem você nunca viu? Os personagens que ela só cita, né? Que ela só cita, e é um bando de gente, não era só um. Né? Então foi um risco. As pessoas acham que a gente já saiu assim, pô, sucesso. Não, a gente estava até a pré-estreia, a gente não sabia se o filme era engraçado. Isso que eu ia falar. E a questão do humor, de dirigir humor? Foi natural para você ou existe essa tensão e diferença? Me conta um pouquinho sobre a questão da direção. Foi uma surpresa um pouco. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria um diretor de... Eu não sou só um diretor de comédia, mas eu nunca imaginei que eu seria um diretor que faria uma comédia de grande sucesso. Eu imaginei mais pro drama e tal. Eu descobri um certo manejo no humor na publicidade. Porque a publicidade, naquela época, ela era muito atores fazendo sketches. Sim, que eu adoro. É. Eu prefiro. Fazia de supermercado? Fazia É uma pouco, coisa né? engraçada. Não, a gente filmava em película, inclusive. Era 35mm na época. Então era assim, você fazia campanhas que eram muitas vezes atores fazendo uma situação... Um curta, né? Era um micro. E tinha que ser engraçado. Entende? Bons textos, bons atores, e você tinha... Um time muito rápido, né? É muito rápido. Então, mal ou bem, quem faz publicidade, ou quem fez publicidade naquela época, necessariamente tinha que ter uma habilidade para fazer humor. Então, quando eu fui fazer conteúdo, vamos dizer assim, eu fiz curtas e tal, aí eu já não era uma coisa estranha para mim. O 220 já era... não é que eu nunca tinha feito algo como esse, mas
essas esquetes, eu já estava entendendo um pouco do Era time. microcomerciais, né? Microcomerciais, entendi. Aí você pega uma pessoa como o Paulo e tem que também, assim como na publicidade, você precisa trazer o cara para o que é o produto. O Paulo também estava se inaugurando no audiovisual, vindo do teatro, Uhum. e a gente tinha que ter limites, a gente tinha que entender o produto que a gente estava fazendo. Sim. E muita gente achou que não ia dar certo. Como muita gente achou que o DPA era um fracasso. Assim, é incrível. Olhar hoje... E como que foi dirigir o Paulo? Porque muita gente fala, porque ele era um ator de comédia, ele era muito inteligente, igual a Tata Werneck Uhum. também, né? Que tem um raciocínio muito rápido, 220, ligado no Super. 220. Ele chegava Imperativo. com propostas, O Paulo tem primeiro, eu acho assim, o Paulo era um ator extraordinário. Eu acho que uma das coisas que eu mais lamento dele ter partido tão cedo é a gente não ter conseguido ver ele fazendo papéis dramáticos. Porque eu acho que ele queria fazer, um dia ele comentou assim, um dia eu vou fazer e tal. E eu acho que ele era um ator muito potente, com muita energia, muita força e muita inteligência. Talvez seja o que eu mais artisticamente sinto falta dele não ter feito. Agora, ele era uma cabeça com muita velocidade, muitas vezes dispersa, e que não gostava de repetir e tal. Por incrível que pareça, não era um cara tanto do improviso. E aí estava um pouco da inteligência dele. ele decorava. Ele não decorava muito, ele decorava meio em cima, mas ele até saíam improvisos, mas não era assim, abre câmera e roda. Então eu acho que uma das grandes genialidades dele era essa, você achar que ele está improvisando. Não é que ele escreveu aquilo, mas aquilo está planejado. Uhum. Entendeu? Não é assim, entra aí. Não, peraí, entro, vou para onde? Falo o quê? Aí dali você se prepara e tenta tirar e aí ele faz uma coisa assim. Uma cena que viralizou agora, anteontem, Qual? Da Senhora dos Absurdos. Senhora dos Absurdos. Viralizou, Não, né? Da vida nossa. real, Atirando. né? Tipo, Essa é a única temporada que eu não fiz, mas eu fiz o Senhora dos Absurdos. Me lembro quando a gente... Senhora dos Absurdos é perfeita. Quando- Ele é muito Esse visionário, esse né? quadro Quando é a gente maravilhoso. falou Senhora dos Absurdos a primeira vez, o programa ainda não tinha quadros fixos e tal. Tipo, mas é maravilhoso, tem que botar, vamos ser fixos. Eu me lembro que me caiu uma ficha. A gente ainda não tinha muito essa coisa viral. Mas eu me lembro que eu me toquei e falei, cara, sabe o que eu tô me preocupando, Paulo? Ir pro Multishow. De alguém pegar um pedaço desse do que você tá falando e colocar como fosse... Olha que absurdo esse cara tá fazendo. Por isso que tem um selinho, Senhora dos Absurdos. Sim. Para que aquilo não caia na conta dele, porque estava já começando essa coisa de questionar o que as pessoas estão... Esse humor Fake politicamente news. incorreto. Então, assim, aparece o Paulo falando um absurdo, que a gente fazia uns absurdos, às vezes. Era muito louco aquilo, sabe? Hoje, a Senhora dos Absurdos, ela quase que... Você vê a Senhora dos Absurdos, né? Indo na urna, clicando 22 ali. Agora, naquela época, ainda não tinha muito essa noção. A gente não acreditava muito que isso realmente existia. E hoje tá tão normal a Senhora dos Hoje em Absurdos, dia, né? Que a gente tá vendo. Mas por isso que é o único quadro do programa que tinha o selinho e nunca foi ao ar sem o selo, para que você não pegasse um trecho daquilo sem o Senhora dos Absurdos, para deixar claro Que aquilo ali... Que era um absurdo. que era um absurdo. Entende? Para que não viesse contra nós, assim. Esse é o trabalho da comédia, né? Porque às vezes você tá ironizando uma situação e às vezes você tem que deixar perigoso, claro que aquilo ali não é o que você É. acredita, que é o ideal, né? Hoje eu não sei como seria aquilo, sabe? Eu Uhum. não sei se a gente estaria fazendo esse quadro hoje. Assim. Ou talvez estivesse fazendo... Teria que ser Senhora dos mais e mais e mais Seria absurdos. quase a senhora normal seria quase Teria que- não tem muito mais, né? É verdade. Seria quase o quê? Depois que a gente escutou tanto absurdo nos últimos anos, ela perde até o choque, É verdade. entendeu? Mas era isso. E ele tinha uma... Agora, como ator, falando assim, exatamente como ator, eu acho que Eu acho que grandes comediantes são grandes atores. Eu me lembro que eu falei para ele assim uma vez, o Jim Carrey, né?
Nossa. que era um ator, um comediante, todo mundo conhece ele como comediante, meio careteiro até, não sei o quê. Quando o Jim Carrey foi fazer drama, ele fez, pra mim, um dos meus... Brilho Eterno. O Show de Truman. E depois o Brilho Eterno. Cara, as interpretações dele, o próprio Peter Sellers, Muito Além do Jardim, Sim. outros filmes, cara, o que é o Peter Sellers fazendo aquele filme? O que é o Jim Carrey fazendo... São interpretações absolutamente fantásticas. Então, não são só... São atores com muita potência. O Jim Carrey, ele consegue fazer o que ele quiser, né? Ele... Consegue. Entendeu? Consegue. Absurdo. E aí fica um pouco, mas é ator. Claro que nem todo comediante vai ser um grande ator e nem todo grande ator vai ser um comediante. Isso aí é natural. E o Sim. DPA, surgiu esse mundo infantil como na sua vida? Esse roteiro bateu na sua mão e você acreditou por quê? Se um monte de gente não acreditou. Um produto de criança, meu Deus! Produto de criança, né? A Globo tinha tirado toda A grade. toda a grade e aí o Paulo Marinho, que é da família, resolveu inaugurar um canal a cabo. Gloob, né? Gloob. E a Flávia Lins, que é a autora, eu já conheço ela há muito tempo, a gente foi vizinho, inclusive, de prédio. Sério? Né? Prédio não azul. Não era azul, era um prédio Porque de tem outro tijolinho. prédio, é prédio azul e prédio Amarelo. amarelo. Não, a gente foi vizinho na Gávea num prédio de tijolinho. Mas a gente sempre foi muito parceiro, tal. Já tinha feito aí de novo aquilo que eu falo. Graças a uma política pública não existente hoje em dia, havia um edital de curtas infantis. Especificamente para curta-metragens infantis que eram exibidos no TV Brasil. Você podia vender o filme depois, passar em festivais. E eu fiz 2 curtas com ela. Então a gente iniciou uma parceria ali pô, legal. Eram filmes que a gente não ganhava, né, dinheiro, mas Foi um curta, foi aquele Love. o Love Express é com a minha parceira do Natália. Aham. Também parcerias iniciadas em curta-metragem, no Festival Em do editais, em Rio, pequenos editais. em pequenos editais de curta-metragem, editais, né? Então a parceria, engraçada, a parceria do Natália nasceu no Love Express. que Foi aquele depois do Menino Rio. do Mofo? O Menino Mofado é da Flávia Lins, exatamente. Foi feito com o João Fernandes. Com o João Fernandes. Trabalhei com ele. E a Júlia também. Então, assim, ali a gente deu uma exercitada no nosso... Né? Conheceu, né? Deu match ali na... Vamos entender o que é isso e tal. Aí, quando veio uma proposta o Globo iria inaugurar, não existia ainda, pegaram a série dela, porque ela tinha os livros, ela já era uma pessoa, e a Conspiração foi produzir, ela me chamou, e a gente foi partir para fazer a primeira temporada do DPA. Absolutamente do zero. Eu não tinha para quem ligar, não tinha assim, um colega que eu pudesse falar assim, oi, tudo bem, cara, você faz série infantil? Me dá uma dica aí. Não tinha nada. Peguei a Luísa Thierry, que era uma preparadora, fantástica, Sim. que fazia um pouco isso na Globo, com o elenco infantil de novelas e tal, e a gente meio que fez do zero. Como é que vai ser essa linguagem? E não tinha... já tinha verba? Ou vocês ainda estavam Não, tentando... tinha Era uma pouca ideia. Não, havia o canal, o Gloob, e aí você senta na frente do Paulo Marinho e ele fala assim, eu vou inaugurar o canal com este programa. Daqui a X dias, vê se não vacila. Aí assim, cara, eu vou inaugurar um canal. Eu achei muito legal aquilo assim, vou inaugurar um canal de TV. E uma série? E uma série. E assim, a gente Peraí, fez... deixa eu colocar no meu currículo. Check. Não, mas assim, eu tava vindo já tinha feito... Sim, já tinha feito outras Tava dentro daquele universo de coisas novas surgindo. Na verdade, foi um momento em que as coisas estavam indo. Não havia nada no ar, não tinha cinema infantil, não tinha série infantil. Então, assim, elenco. Porque na minha infância... Sabe? Porque tem 10 anos o DPA, né? Minha filha tem 10 anos. E assim, então nasceu junto com o DPA. Nasceu junto. Sempre amor, assim, tipo... E é muito forte esse produto. Eu tive um filho, faltando 5 dias antes de estrear o canal, a série, eu tive um filho. Então tem Essa foi o 10 dia que eu falei, anos também. Vou surtar. Então foram vários 10 filhos, anos, né? Exatamente, tudo junto. E a gente inaugurou, tinha uma pequena verba, não era uma puta, mas tinha. Uhum. Havia Isso era muito legal, porque a Conspiração é uma produtora que tem uma qualidade, né, de resultado bacana.
Havia uma qualidade de texto, porque a Flávia escreve muito bem. Nossa, pra manter essa quantidade de temporada até hoje. Não, e o texto mesmo, assim, os diálogos eram de muito bom nível, sabe? Uhum. E o elenco que foi a gente assim, acertou muito. Muito. Claro que a gente pegou as crianças muito do zero, assim, sabe? Hoje, inclusive, eu tenho o maior orgulho, porque são atores que estão aí fazendo um monte de coisa. Novela. Você viu crescer, né? É maravilhoso. E é muito lindo isso, porque o elenco, né, da primeira temporada permanece até hoje, assim, né, no imaginário. Foi muito marcante, Muito né? marcante os três, né? Mas eu encontrei o Cauê esses dias, por exemplo, numa eu parecia chorava ele, porque eu sou meio chorão com essas coisas. Não, porque ficaram pessoas legais, a gente conversou muito, havia um medo muito grande, assim, para acabar esse programa, eles vão sair, porque eles ficam grandes, né? E aí você vai largar esses caras no mercado, e aí aquele trauma do ator infantil, então a gente falava muito, conversava muito de vida. Tipo Harry Potter, né? Que fez a vida inteira aquela série, e daqui a pouco acaba. E eu falei pra eles tem que continuar. a gente pegou eles não atores, praticamente. Terminamos com eles com 13 anos, sei lá, 12 atores. Uhum. E eu tinha que falar pra eles o seguinte, olha só, você é um excelente ator, mas você pode não ser ator. Você tem 13 anos, você pode querer ser médico, você pode querer ser engenheiro. Então... Respira, né? Tá tudo bem. Sabe? Respira. Você tem talento, você é legal, mas isso não é a única. Você é inteligente. É muito cedo para você achar que só existe uma coisa na vida. Existem várias coisas na vida. Eu acho que isso foi muito bacana. Todos viraram atores depois, né? Mas foi bom, eles me falaram isso, porque eles olharam para fora. Sabe? E o Caio, inclusive, está se formando em cinema, que dirigia, aquelas coisas todas. Mas era muito difícil, assim, era muito do zero. Os adultos ajudaram muito. O Ronaldo, que até hoje é fantástico. Síntese, a Tamara Taxman, que eu acho É o único personagem que está até hoje, né? Até hoje. Não, e o Ronaldo, ele comentou com a gente que o legal de fazer DPA é que ele nunca tá, assim, no conforto. Ele tá sempre... fazendo personagens novos e ele continua. O Flávio bota ele pra ser tudo. Ele vira bicho, vira bicho. O Ronaldo tem uma parte dramática muito interessante. Assim, o DPA teve um momento que quando acabou, a gente fez 4, 5 temporadas com o elenco original, eles foram crescendo. Aí houve uma reunião, um debate sobre o que fazer. A gente vai fazer que nem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, vai trocar o ator. Os Pica-Pau Amarelo são personagens que são desde, né, muito louvado. Não dá para mudar, inventar um novo Pedrinho. Né? O Pedrinho vai ser o Pedrinho. Ou a gente vai trocar o personagem. E aí optou-se, a gente foi num consenso de não trocar o ator e sim trocar a personagem. Que isso eu acho um marco, né? Que eu não lembro, assim, Assim, o personagem em si são as capas, né? São as capas. Isso, mas foi o que a gente... Achei pensou genial. Junto, assim, falou, não, peraí, o negócio chama-se Detetive do Prédio Azul. Prédio é o personagem principal. Exatamente. E as capas podem mudar. Né, o que investe. E aí, o Ronaldo foi uma coisa muito interessante, assim, eu me emociono até lembrar isso, porque a gente começou a trabalhar com despedidas. Então, o Caio, o detetive Tom foi para a Índia, então eu tive de fazer uma despedida, só que a Elisa Pinheiro é uma atriz extraordinária. Então a gente teve drama, despedida de um filho indo embora. O Ronaldo se despediu do filho, que foi jogar em São Paulo. Cara, a gente pôde, então, trazer um pouquinho disso graças à qualidade do elenco. Sim. Né? E do texto. Sim. Então eu acho que aí a série decolou de vez, sabe? Porque Da direção também. Sim, eu acho que eu acho que conseguir o diretor que consegue essa união, toda essa boa simbiose de um, né? Você tem muita gente envolvida que você precisa, você tem interesse, tem briga, tem tempo inteiro. É o diretor que tá ali, mediando tudo, e não né? tem verba, e muito efeito especial. Né? A gente não sabia muito bem. A sorte é que a conspiração fazia publicidade, tinha um departamento de efeito especial para a publicidade. Então a gente usava o tempo ocioso deles para fazer uns raios, transformações, não sei o que, porque não tinha essa verba toda. E aí o canal estreou, eu me lembro que houve
acho que havia muita inveja também do próprio Paulo Marinho para ele, né? Isso aí não vai dar certo, esse canal não vai funcionar. E aí, com o tempo, provou-se o inverso. O canal foi um sucesso, o produto foi um sucesso. E aí veio o filme. E aí, como foi essa ideia do filme? Você pegou lá o roteiro e não foi tão simples assim. O filme, por incrível que pareça, e aí que eu acho que o Brasil está muito, muito ultrapassado em algumas coisas. As pessoas acham que tudo é muito planejado, não é tanto assim. Quando a gente já estava na sexta, sétima temporada, já sucesso, me lembro que nós éramos o segundo produto mais alugado do Now. Nossa. Nós ganhávamos de Game of Thrones. Nossa. E perdíamos para Peppa. Caraca! Essa porra! Mas a gente ganhava do Game of Thrones. Essa Peppa é fogo. E aí Peppa é fogo. eu falei, gente, eu já tinha feito longa-metragem, tinha feito minha maior peça, vinha de um sucesso, falei, gente, fazer um filme disso, do DPA. Uhum. E aí havia uma coisa que não foi por má fé. O mercado, às vezes, ele não é tão simples e tão automático, né, como a pessoa pode achar que é. Havia uma desconfiança do produto do cinema brasileiro infantil. Não, vocês estão falando de sucesso, mas é porque é TV. E nós passamos um tempo, e eu liderei isso, eu sou produtor do primeiro filme também, co-produtor junto com a Paris. Não foi com a conspiração, né? Não, a conspiração não quis, naquele momento, fazer o filme. Muita gente não quis fazer o filme. Porque o histórico de cinema infantil brasileiro era muito ruim. Mas uma dúvida aqui, só um parênteses. Cara, minha infância toda foi com o cinema brasileiro, filmes. Aí teve toda essa queda, né? Porque assim, a gente ia, Lu, assistir Os Trapalhões, gente, Lua de Cristal, e era recordes e recordes de bilheteria. E aí teve esse limbo, né? Eu sei, eu também acho. Eu achava um absurdo essa frase, gente, é uma questão de produto. A gente tem baseado, né? Você falou do Trapalhões e do Xuxa, são coisas baseadas em produtos de sucesso da televisão. TV. Se nós temos um produto de sucesso, aí havia uma questão, assim, não é que houve má fé, as pessoas estavam com medo mesmo, né? Uhum. De que o produto era do canal a cabo. Então era um produto muito elitizado. E o cinema não faz sucesso com a elite. Você não lota cinema com a classe AB. Você lota cinema com a classe BC, especialmente a classe C. Então havia, não, esse é um produto muito elitizado. Aí eu comecei a fazer, levei um tempo até conseguir vender o filme, até que alguém topasse. Aí entrou todo mundo, entrou o Globo Filme, etc. Mas eu comecei a entender uma coisa assim, eu conversava com pessoas que não eram da classe A, eu sabia que viam. Eu falei, mas como é que essa pessoa está vendo? Pelo pirata, né? Pelo cabo pirata. Sim, pelo pirata e além por essa coisa louca que teve, né? De TV a cabo, né? Então, assim, na verdade, você tinha muito mais gente da classe CD vendo o Detetive do Prédio Azul que a própria audiência oficial dizia. Uhum. E aí você levou independente isso. do que eu acho sobre isso, mas e vira uma marca, vira um badalo e tal. Mesmo assim, a gente conseguiu financiar o filme, a gente conseguiu convencer uma grande distribuidora. Aí a gente teve que convencer os donos de cinema. Caraca, que trabalho. Porque olha só, se não fosse uma coisa que não existe mais, porque o Bolsonaro acabou, acabou, pode cortar essa palavra. Chamava-se, você tem o cinema brasileiro, ele depende, não é só o brasileiro, o cinema europeu, vários outros cinemas que não é americano, depende de duas coisas. O financiamento e o lançamento, a distribuição. Isso vale para filme grande e filme pequeno. O problema do financiamento, todo mundo está acostumado a falar, né? Fundos setoriais, lei de incentivo. E aí existe uma coisa chamada lei da cota de tela, que é um número X de dias que o cinema, cada sala de cinema é obrigada a reservar para filmes brasileiros. Sim. Se não fosse a cota de tela, Minha Mãe é uma Peça não teria sido lançado em 420 salas. É importante dizer isso. Ninguém. Ia ser lançado em 50 salas. Ele não seria o sucesso que ele foi. O Minha Mãe é uma Peça 2 já é mais fácil. O Minha Mãe é uma Peça 3 não, entendeu? Mas o Minha Mãe é uma Peça 1, ele conseguiu um circuito razoável, que não era tão grande assim, por causa da lei da cota. Aí virou uma concorrência de filme brasileiro mesmo. Aí você tem que convencer o dono do cinema a exibir o meu filme, não o seu.
Mas, pelo menos, ele exibe. O Detetive do Prédio Azul, ele estreou em julho, na mesma semana que Carros 3. Nós só conseguimos estrear em, se não me engano, 600 salas, enquanto Carros 3 estava em 1.100, por causa da lei da cota. Entendeu? Então não é porque eu não... E com os horários, né? Deve ser... Os horários, aí mudou um pouco esse cálculo, tal. Hoje acabou. O governo federal acabou. Então hoje não tem essa. Mas então dizer que mas o Detetive do Prédio Azul 2 não precisou disso, porque o primeiro. Porque você teve que Exatamente. ralar muito no primeiro, né? Então o distribuidor tinha lá, não sei como é que funciona exatamente essas coisas, mas o distribuidor pega e fica negociando. Olha, cara, o Cinemark, você vai ter que exibir 40 dias de filme brasileiro ainda, tá acabando o teu prazo. Então bota o meu filme aqui, esse filme tem sucesso. E aí a gente foi, eu me lembro que a gente fez um evento para donos de cinema. Uma sala cheia. Os caras que você não tem a menor ideia de quem são. E levamos as crianças, fizemos um monte de coisa, eles riram. A mesma coisa no Meu Irmão Uma Peça. Levamos o Paulo Gustavo, ele falou um monte de piada, tem umas piadas que a gente fala, meu Deus do céu. Medo. Ai, meu Deus, aquela mulher não vai rir. A fala dele, dormência na hora. Fica assim, aí ela reufa. Porque assim, é ok, até aí você ter que convencer quem vai exibir o filme faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é você não ter proteção nenhuma com o produto de fora. Então, assim, esses dois, posso falar dos meus filmes, esses dois grandes sucessos só existem, não só pelo financiamento público, como pela cota de tela. E se esses filmes precisavam de cota de tela, você imagina os outros. Entende? Esses filmes que têm apelo. E é importante porque você quebra... Eu me lembro do Meu Irmão Uma Peça, nos cinemas aqui do Rio tinha uma coisa de botar assim, tal filme, sei lá, de pernas pro ar, eles botavam entre parênteses assim, NAC. Sim. Era uma espécie de alerta, ó. É nacional, vai querer assistir ou não? Brasileiro, não vem encher o saco depois que eu tô te avisando. E isso me lembro que foi um quebra-pau danado. E aí o Meu Irmão Uma Peça parou isso. Não teve NAC. Ou teve um ou outro na segunda. Mas a gente também, por outro lado, a gente fez o melhor dos convencimentos. Eu me lembro de ir nas salas de cinema, sessões normais, e os gerentes felicíssimos. Ou seja, você também consegue quebrar um preconceito. É bom o filme comercial feito dignamente, eu acho que esses filmes foram feitos de forma digna. Sim, sem dúvidas. Ele quebra um pouco o preconceito que a pessoa tem de filme brasileiro. Então é importante. E é assustador ainda ouvir hoje em dia, né, brasileiros, assim, uma amiga minha recente falou, não, gente, eu não gosto de filmes brasileiros. Aí você já assistiu esse filme? Não. E esse? Não. E esse? Não. E esse? Não vi. Então vai assistir, Não, meu tem amor. gente que fala que o samba brasileiro é cheio de putaria. Eu falei, gente, Aham. tem nem peitinho no samba brasileiro. O samba brasileiro é extremo púdico, inclusive. Não, sei lá, a gente está, inclusive, no momento careta do samba brasileiro. E o filme do Paulo não era um filme só comédia barata, era uma comédia que fazia pensar também e tinha gente que se emocionava também. Não, as pessoas choravam no meio. Isso foi bastante trabalhado, foi uma coisa difícil do filme. Porque o Paulo queria essa parte dramática forte, ele estava certo, e eu precisei costurar, mudei a ordem de cenas, porque a morte de um adolescente acaba qualquer graça, né? Então a gente trabalhou aquele momento de emoção. Eu vi nas salas de público normal, a maior emoção da minha vida, talvez, é ver o cinema cheio do público que não é de pré-estreias, que não é de amigo, rindo e chorando. E saindo abalado com o filme, assim, a pessoa mudou. Isso aí vale a pena. Você vê que seu trabalho foi concluído com sucesso. Aí faz tudo valer a pena. Sabe? Porque é muito difícil. Então, ali a minha escolha de fazer cinema se fechou naquele dia. Naquele momento em que eu fui numa sala do Leblon 1 e vi aquela reação das pessoas. Ali a escolha de anos atrás se fechou. Se justificou. Agora, isso é muito difícil se atingir. Muita gente não atinge. E a gente está num país que é tudo contra. Realmente, não tem a menor dúvida. E você teve esse medo de... Você veio do Minha Mãe Uma Peça, de um
filme adulto. E aí você foi para um filme infantil, de um público que todo mundo tem medo. Talvez seja também até uma preocupação das produtoras aí que fecharam assim, ai meu Deus, público infantil é muito difícil. Você teve essas duas experiências, né? Um Tive. grande público. Mas as duas vezes eu estava mais tranquilo porque eu estava vindo do produto já. O DPA eu tinha muita certeza que ele ia dar certo, porque eu já estava fazendo a série e eu achava que era impossível esse filme não dar minimamente certo. Não funcionar, né? É impossível ele não funcionar, sabe? A gente trouxe os detetives da outra temporada, a gente fez a junção dos detetives mais velhos com os mais novos. O filme é muito bem feito, o filme tem o apoio da Marinha, tem um submarino, tem cenas de ação, ele não é só... A gente calculou, a gente trabalhou muito ali, eu acho que foi um trabalho bem feito de todo mundo. Eu não estava em dúvida que ele ia funcionar, não. O Minha Mãe é uma Peça eu tava. Caramba. Porque você perde, no caso da comédia, tem uma hora que você perde a noção se aquilo é engraçado ou não. Sim. Isso eu e todo mundo. Então, assim, eu comecei a mostrar o filme para algumas pessoas, assim, sabe? Amigos, assim? Amigos, dá uma olhada aqui. Aí quando você vê a pessoa rindo... Que nem eram do audiovisual, assim, amigos da vida. Exatamente. Né? Civis, vamos dizer assim. A gente fez até uma pesquisa, teve pesquisa de público e tal. Porque o Minha Mãe é uma Peça, ele ao contrário dos 220, que são esquetes, ele é um filme inteiro com um sujeito vestido de mulher. E um sujeito jovem vestido de uma mulher mais velha. E tem toda essa questão também com o cinema, né? Que tem que ser realismo, não pode ser, sei lá, eu fazendo uma senhora, entendeu? Aí você tem que entender que linguagem, onde você vai fazer isso. Aí eu estudei filmes italianos, eu estudei filmes que não deram certo com uma pessoa vestida de mulher. Que é diferente do teatro. No teatro a gente faz o que a gente quiser, né? O teatro permite. O teatro Sim. eu posso chegar e você compra que eu sou aquela pessoa. E aí havia um desafio no Minha Mãe é uma Peça que foi realmente tirou o sono da gente por muito. A gente fez testes, a gente foi pra tela grande ver como que ficava. E não era apenas uma boa, era o melhor maquiador, o Martim, não era só uma boa peruca, uma boa maquiagem. Em algum momento a pessoa tinha que comprar aquilo. Aí estudei Jim Carrey, estudei várias coisas que os americanos fizeram. Também você não tem que ir muito... Entendi que tem que ser o mais bem feito possível, mas também você tem que ter uma hora que tem que relaxar. Sim. Deixa a coisa acontecer. E acontecia. O medo era esse. Pô, você vai ver um cara ali por 1h30, diferente de uma esquete. Mas a mágica acontece. A mágica acontece no teatro e eu acho que a mágica acontece Poderia não acontecer. Poderia não acontecer, verdade. E aí Aconteceu. Aconteceu. Entende? Aconteceu. A gente poderia ter tomado um outro caminho que não funcionasse. Não era uma certeza. Não, Entende? sim, imagino. Não era um programa... Dona Hermínia não veio da TV Globo. Também não era também não veio... Esses dois filmes não vieram da TV aberta. Sabe? O Paulo não era tão conhecido assim na TV aberta. Ele inspira muita gente de teatro, porque ele veio do teatro, né? Ele veio do teatro, ele fez aquele caminho que seria um caminho clássico. Ele veio do teatro, foi para a TV a cabo, aí o cinema grande, e aí talvez terminasse na TV aberta. Seria esse o caminho. Uhum. Agora, não é simples. Cinema é muito difícil fazer. Porque cinema você não tem como corrigir rumo. Televisão tem um pouco. A novela você vai levando. Ela pelo mesmo caminho. série, você vai dando uma ajustada, você vai vendo. Tal. E televisão, 60 pessoas. E, cara, não tem desculpa. Muito difícil. Eu acho cinema, por isso que cinema é o cinema. Né? É uma grande coisa. Televisão é incrível, também é. Mas televisão tem muita gente envolvida nas decisões. É mais espalhada. Assim. O cinema, por mais que você tenha um produtor que mande isso aqui, é ainda uma coisa muito do roteirista, do diretor, daquele ator. Então é um risco maior. O cinema dá mais medo. A gente não está num momento bom, não. Me diz o baque que você teve. Eu fiz sobre isso. Eu participei da comissão agora de escolha dos filmes ao Oscar, né? Do filme estrangeiro, que escolhemos uma delícia de filme chamado Marte 1. Quem não Eu viu, vi no veja. seu Insta que você postou sobre isso, né? Como é que foi? Foi uma escolha linda, o filme é muito legal, a gente pôde ver. Mas eu achei que a gente deveria ter mais filmes. A
gente tinha bons filmes, mas eu acho que a gente tinha muitos filmes com problema de orçamento, sabe? Uhum. Para um país do nosso tamanho, com a nossa importância, a gente deveria ter uma briga mais filmes bacanas, grandes. Não é só o filme. É muito legal você ver o Marte 1 sendo feito com R$1,5 milhão. Eu acho maravilhoso. Mas eu quero que essas pessoas também vivam disso, sabe? O Marte 1 vai concorrer com filmes que tiveram, no mínimo, 5 vezes mais dinheiro. E nós somos um país grande. Não tem Rico, sentido, sabe? Isso está acontecendo. Então, tudo que foi construído para o cinema brasileiro ter mais solidez, eu acho que está num momento delicado. Muito delicado. Ao mesmo tempo, a gente tem ótimos filmes sendo feitos. O próprio Marte 1 é esse exemplo, sabe? Também por causa de um edital, de política afirmativa, não sei o quê, papapá, pipipi. Não fosse, não tinha Marte 1. Mas hoje você não teria... Hoje vários filmes que são importantes dos últimos 20 anos no brasileiro não estariam sendo feitos. Sejam eles filmes mais, vamos chamar de mais nichados, seja filmes comerciais. Ou estariam sendo feitos dentro de um streaming, que é outro processo. Então nós estamos, eu acho, numa grave crise. Grave crise econômica, de produção. Acho que a gente não está sabendo entender muito bem o que filmar. Você acha que não está sabendo muito bem o que filmar por essa falta de... A gente agora não tem, né? Mas né, a falha não tem Ancine... Acho que cinema precisa de volume, sabe? Cinema precisa de volume. Cinema precisa de público, por menor que seja. Você falou de 1 milhão. É uma verba pequena. As pessoas olham assim, o pessoal tá nadando no dinheiro com a lei de incentivo, a mamata aqui, todo mundo maravilhosamente. $200 mil. Entendeu? Vai ver os filmes que estão concorrendo com ele. Um filme lindo, muito bem feito. Legal, maravilhoso, mas a gente não pode viver disso. Sabe? Eu quero que esse cara possa ter recursos para fazer os seus filmes e viver disso, e pagar a escola dos filhos dele, e poder viajar, e poder ganhar o dinheiro que ele merece. Entendeu? O nosso país, ele não premia o... Entende? Então, fico um pouco... Acho muito legal, mas me assusta. A gente tinha editais o próprio, por exemplo, Som ao Redor nasceu de um edital do Ministério da Cultura, de um filme chamado Filme de Baixo Orçamento, que há 10 anos atrás era R$1 milhão. E ainda, caramba, eu tinha que pegar dinheiro. O Kleber pegou um dinheiro não sei de onde, tal. Há 10 anos atrás era R$1 milhão. E nisso que fizeram... 1 milhão naquela época, né? Seria equivalente hoje a 3. Sim. Sei lá, entende? E que grandes filmes foram feitos, nem sempre. Alguns ruins, outros melhores, mas é assim o cinema. Então isso não existe, não tem edital de baixo orçamento, não tem. Então, eu queria saber um pouquinho sobre sua opinião sobre pandemia. Tivemos uma revolução aí no audiovisual. Não sei se essa é a grande palavra, mas atores de teatro tiveram que se reinventar. Os produtos de audiovisual foi um boom na internet, todo mundo comprando pedestal, todo mundo transformando sua casa em um pequeno estúdio. Você trabalhou com isso também, não trabalhou com o filme? E aí é isso que a gente quer saber, assim... primeiro, como você viu esse movimento das pessoas, dos atores que ficaram em casa e que começaram a produzir seu audiovisual, né? E como foi você, nesse momento, como diretor, preso? Foi assim, eu acho que foi muito interessante, acho que foi quase um experimento, né? Acho que para os atores... foi também para músicos, talvez, e para outras pessoas, poetas, assim, foi uma maneira, graças ao vídeo, à internet, a pessoa pôde não enlouquecer. E exercitar alguns pontos. Não acho que tenha sido uma grande revolução, que tenha... Acho que foi um trauma, muito, né? Eu, particularmente, eu escrevi um filme, consegui produzir um filme com a Media Bridge, que é uma produtora
que bancou a ideia, todo feito de forma remota, mas não via videochamada. Nós deixamos as câmeras na casa dos atores, era um casal de atores que morava junto, a Bruna Guerin e o Gabriel Godoy, fantásticos atores, em São Paulo, eu estava no Rio, e eles operaram as câmeras, eles colocaram as luzes, eles faziam foco, eles Transformaram a filmavam casa outro, deles no cenário. eles faziam direção de arte, tinha ordem do dia, então eles começavam mexendo na arte, depois tinha figurino, assim... Mas você, do Rio de remotamente... remotamente, com o diretor de fotografia, remoto, até hoje eu não conheço pessoalmente ele. Sério? Silvério Pereira de Fortaleza, fazendo aí sim por videochamada. E os atores fizeram um trabalho, o filme está pronto agora. Inclusive, o Silvério você conheceu esses dias também. Gravando você a trilha comentou do com a filme. gente. Gravando a trilha do filme. Sim. Foi quando eu conheci o Silvério pessoalmente. E o filme foi comprado pela Paramount. Então, ele é um filme preto e branco, ele é um filme mais autoral, é mais um filme mais autoral mesmo, assim. E tem Cássio Gabos Mendes fazendo de casa, e o trabalho dos atores, realmente, para eles foi difícil. Trabalho, não é algo que eles queiram repetir, mas é uma experiência única, porque, de fato, eles estavam sozinhos. E eu acho que o que sai desse período são trabalhos com linguagens únicas. Porque nunca um filme tinha sido feito sem ninguém, além dos atores, numa locação. Sem ninguém mesmo. Eles posicionavam o microfone. Eu dirigindo pelo iPad. Eu acho que eles passaram a valorizar mais ainda, né? A profissão... passaram a entender, mas eles com certeza... Foquista. Eu acho entender um pouco o que é aquilo e tal. E eu fiz um filme que eu jamais faria como equipe, porque o apartamento deles nem caberia a equipe do filme. Sim. Eu acho que eu resgatei nesse filme uma simplicidade que eu havia perdido nos meus tempos de faculdade. Verdade. Porque a gente se burocratizou muito. Hoje o cinema tem mais gente no set do que tinha 20 anos atrás. Né? E requisitos técnicos, 200K, não sei o quê, papapá, pipipi. E esse filme foi muito simples, é um filme analógico, ele não tem câmera robô, ele é um filme feito quase na mão, assim. Isso me deu um prazer muito grande. Eu não conheço a locação, nunca fui, tem que ir um dia lá, olhar, meu Deus, caramba. E a gente aprendeu, talvez o que a gente tenha aprendido, a equipe, a esperar um terminar de falar para o outro falar, porque senão ninguém se entendia. No Zoom, né? Videochamada. No Zoom não dá. E agora, uma coisa que eu acho que a gente sai da pandemia, assim, com certeza, é de que não é legal. Assim, sabe? Não é legal. Eu tenho horror à reunião online, sabe? Virou muito padrão. Você faz reunião online direto. Mas eu acho que, inclusive, o trabalho com os atores, a gente teve estresse com a equipe, com atores, que não haveriam num set normal. Talvez o que eu tenha, nesse filme, valorizado o contato pessoal. Sabe? Isso é muito... Dirigir à distância é um negócio que é um pesadelo, porque às vezes a pessoa, você não sabe como está o ator, como é que ele acordou aquele dia. Então, acho que foi um exercício de sobrevivência, mas eu vejo a pandemia como um momento de guerra. Assim, não é para a gente... Como, por exemplo, o Ladrões de Bicicleta nasceu por um pós-guerra, que não tinha nada, então eles tinham que usar aquilo, e é lindo, e aquilo imprime no filme. Aquilo não é para ser um modelo. Sabe? Não é para ser legal. Aquilo ali foi incrível, porque foi extremamente... Quando a arte se supera. Né? Sim. Quando as dificuldades, o que você tem à mão, vira e imprime na tela. Até um pintor que não tinha tal tinta na época, mas inventou não sei o que, isso acontece. Então eu acho que ela representa, o que foi feito na pandemia representa um momento de guerra mundial, vamos dizer assim, mas ela não é, para mim, um marco de uma mudança tão forte nas coisas. Acho que as coisas vão voltar mais ou menos como eram. Mas você não acha que não acrescentou nada na questão do audiovisual ou alguma coisa, o teatro filmado, não sei. Não, eu acho que foi... Eu acho que foi diferente, talvez, né? Que não é que a gente vai voltar igual, né?
E eu acho que foi muito importante para muita gente entender o que é uma câmera, o que é uma reação. Claro que foi, não é que é inútil. Para entender mesmo o nosso tempo. O nosso tempo é tudo cheio de tela. A gente vive hoje com isso. E eu acho mais interessante ainda foi para a gente, não é nem entender a importância da câmera, do que a gente está aqui falando, porque talvez a gente está aqui hoje, até uma das razões isso, né? É a importância da não tela. Eu acho valorizar o presencial. Eu acho que é muito legal o público poder ter visto uma peça no vídeo, muito legal. Principalmente para quem não é dos grandes centros, aí sim. Acho que a gente abriu públicos. Uhum. Seja para peças, seja para shows, seja para palestras, né, que as pessoas começaram a ver no mundo todo. Mas eu acho que o mais bacana talvez seja a valorização do presencial. Então, a pessoa que ficou vendo teatro na tela, quando ela for ao teatro novamente, espero que tenha ido, ela vai entender o quão aquilo é realmente bacana. O quão o quanto é melhor. Ou é diferente, ou não sei, melhor, mas é melhor, gente, é sabe? melhor. Também acho. Como o teatro, como o cinema. Eu lembro que Nossa, que saudade quando eu ao fui cinema. Pós-pandemia, assim, nossa, como é bom. É tão bom, cara. Eu senti muita falta, porque eu sou viciada em cinema também. Então, eu ficava em casa, agoniada, assistia na Netflix, assistia na TV, mas eu queria Mas estar. é diferente. A experiência de comer a pipoca do cinema. Mas a gente não conseguiu voltar ainda, por mil outras questões. Então, eu acho que sim, a gente criou uma nova cultura, essa cultura do vamos aqui transmitir, papapá, o podcast, o vídeo. Isso realmente é muito legal, porque a gente está falando alguém que pode estar lá na China, não sei, nos vendo aqui, ouvindo. Isso é uma coisa que não tinha muito esse hábito. A gente já tinha tecnologia, inclusive. Mas eu ainda preservo essa questão da pessoa vir aqui, sabe? Pra ser entrevistada. Sim, é muito mais Tem legal. gente que fala, pode ser no Zoom? Não, eu quero presencial, eu quero Vamos estar aproveitar. aqui, quero olho no olho. Mas eu acho que isso tem que ser... eu acho, por exemplo, o jornalismo está sofrendo um pouco com isso. Se você reparar, hoje, você vê um telejornal, tá todo mundo falando de casa. É um pouco... não sei. Eu acho que tivemos ganhos no sentido de ampliar um pouco. O público também tem um perigo aí, que é a pessoa se acostumar. Por exemplo, o sujeito mora numa cidade do interior e começa a acompanhar a vida e também não viaja, ele também está tudo lá. E como você falou do jornalismo, assim, e também do ser sozinho. Agora a gente vê muito, né? Bota um tripé, o celular, se grava. Uma coisa também que... a gente não vai ter como fugir disso. Isso faz parte da vida. Mas acho que o saldo é talvez uma valorização, sim. Tanto que os shows estão cheios, os eventos, não sei o que. Então, eu imagino que haja no caso do teatro e do cinema, a gente não teve esse retorno ainda. Sim. Não sei exatamente o que está pegando. Por que um Rock in Rio lota em 5 horas e por que as pessoas não estão indo ao cinema, não estão indo numa peça? Não, e detalhe, no Rock in Rio teve uma peça esse ano, dentro do Rock in Rio, Irapuru, que foi uma idealização do Medina, e as pessoas não queriam ir, sabe? Eu trabalhei no Rock in Rio, Sei. E eu fiquei pensando como que a gente pode divulgar melhor para fazer com que o público se interesse pela história e venha assistir. É que eu acho que tem um problema que é o hábito. Tem algumas coisas. Televisão, você fala, televisão é hábito. Sim, é hábito. Cinema é hábito e teatro também é hábito. Né? Porque você começa a se habituar. Não é que você tem que ir toda semana ver uma peça, mas você se habitua. Uhum. O cinema, e aí eu acho que a pandemia matou o hábito de ir ao cinema, de ir ao teatro. E o show é diferente, é uma outra mecânica, porque é um evento, você vai beber, é um programa. Sim. Não necessariamente, claro que o teatro é um programa, mas ele não é um programa completo. Você vai chegar no teatro com uma cerveja aí, cara. Não, você está indo ver algo, você vai dar atenção àquilo. Me chamou muita atenção, fui no show da Marisa Monte há pouco tempo, como as pessoas estavam falando durante o show. As pessoas não estavam vendo Marisa Monte, né? E as pessoas estavam tomando cerveja, inclusive as pessoas estavam comigo, e batendo papo como se tivesse uma festa. E isso, para mim, não é que as pessoas são mal educadas, é porque
perdeu-se o hábito de você sentar e ver um show, como perdeu-se o hábito de sentar e ver uma peça, como perdeu-se o hábito de sentar e ver um filme. Eu fui no show do Milton Nascimento. A Carol foi comigo também. E a minha mãe falou sobre isso. Ela falou assim, nossa, olha só, todo mundo tá assistindo o show, porque é o último show do Milton, tá todo um mundo... evento. Aí exatamente, é um evento. Mas por que isso tem que ser uma coisa inédita? As pessoas ficarem ali paradas e assistindo realmente aquilo que tá acontecendo, sabe? E era algo inédito, né? Eu acho que é a perda do hábito. Isso sim, a pandemia deu uma retrograda. A pessoa, hábito de ler, talvez a pessoa não tenha perdido, de ver, porque, né, vir em casa. Mas essa coisa do teatro, do cinema e do show para ouvir o show e não ser uma coisa, sim, eu acho que isso tem que ser. Sim, mas estamos com esperança de que seguimos com daqui esperança. a 4 anos os hábitos vão voltar, estão voltando, semana que vem. Mas é que isso é uma coisa que, se você parar para pensar, que é uma coisa culturalmente super importante, você ter uma população minimamente com o hábito de ver um filme, de ver uma peça, de ouvir um show, é fundamental que o Estado Sim, incentive. Pense nisso como um plano de recuperação, sabe? Emergencial. Gente, os shoppings estão começando a dispensar os cinemas. É triste, Os né? shoppings que sempre tiveram, o acordo sempre foi esse, assim, olha, você bota o teu cinema aqui, paga barato o aluguel, porque chama a gente pro shopping. Os shoppings estão começando a dispensar. Então, se o Estado brasileiro, se um país como o Brasil não olhar para isso como algo sério, como grave, cara, a gente tem que fazer um plano nacional de recuperação dos hábitos culturais, a gente está ferrado. A gente vai ter evento. É isso que você falou. É o evento, é o show. Sim. Então, vamos terminar com uma esperança Vamos, que mas realmente claro. a gente precisa, né, voltar os hábitos e a energia, porque senão a gente sempre tá assim, ai meu Deus, não acredito. Mas mas é importantíssimo isso que a gente está conversando também, justamente para as pessoas que estão assistindo entenderem e se atentarem para isso, e talvez mudar alguma coisa aí. Por isso que a gente traz essas temáticas para cá. O Festival do Rio foi um sucesso, muita gente vendo filmes difíceis e tal, isso mostra que as pessoas também tem muita gente cinéfila. Uhum. Não acho que é um jogo perdido, não Não, acho nada disso, também não. acho que tem muita coisa para fazer, agora tem que ter realmente uma vontade política, vontade geral. Sim. Para isso. André, temos um presentinho para você do Godot, para você olhar e falar, eu tive A pessoa de lá. casa não sabe como isso aqui é chique. No melhor sentido da palavra, como é elegante. Entendeu? Espero que você goste. Cuidado só que é de vidro. um mimo. Gente, olha só. Uma cachaçinha Uma cachaçinha. De Paraty. de Paraty. Paraty. Gabriela. Chiqueireza. Pois olha, venham. Eu adoro cachaça. Artista. Maravilha, ó. É isso. Muito obrigada, André. Foi uma delícia bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Obrigada por ter acreditado no nosso podcast também. Imagina. E é isso. Obrigada a você Obrigada. que assistiu até aqui a nossa entrevista. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Seguir o André também nas redes sociais dele. É verdade, tem esse negócio de rede social. Tem rede social. Ministra André Pellens, a gente está aberto em DM, parcerias DM. Dá uma curtida, dá um Dá uma like. curtida aí, Troca o likes. bota o dedão lá. Obrigada, André. Valeu, gente. Agora vai ao cinema, vai ao teatro também, tá? Sai da- É isso. Valeu, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.